Oi, turma do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, no capítulo 25, Escultura Divina. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados, entretanto pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Emmanuel. Ninguém há na Terra que não esteja enfrentando algum tipo de crise. Nosso planeta não é uma estação de férias, mas um campo de experiências em que a nossa evolução espiritual vai sendo construída paulatinamente. Por isso a vida vai passando por várias metamorfoses, todas elas acompanhadas de dores do parto, sem as quais dificilmente mudamos nossa visão das coisas, nossos hábitos nocivos, nossos conceitos ultrapassados, nossa maneira de viver, incompatível com a felicidade a que tanto aspiramos. Isso explica, então, a razão das nossas crises, encruzilhadas evolutivas, em que o homem velho é chamado a dar passagem a um homem novo. A crise é um chamado por vezes, um grito, cujo objetivo é nos despertar para a necessidade de alguma transformação em nós mesmos. Toda crise é um apelo veemente da lei de evolução, nos convocando a mudar aquilo que em nós se tornou um foco de problemas. Por tal razão é que a crise representa um processo de burilamento espiritual, isto é, um processo de aperfeiçoamento de nossa alma, que se fixou em condutas disfuncionais, raiva, ódio, desamor, inveja, ciúmes, culpa, mágoa, vitimismo. Michelangelo, um dos maiores gênios da arte, ao ser elogiado por suas belas esculturas, afirmava que na verdade ele não fazia esculturas, pois elas sempre estiveram lá. Ele apenas retirava os excessos. Nós também somos uma obra de arte, uma escultura divina que ainda não aparece em seu esplendor por estar momentaneamente encoberta pelos excessos. E os problemas que enfrentamos são como o martelo e o cinzel, tirando os excessos de egoísmo e orgulho, matrizes dos nossos padecimentos. Quando estivermos atravessando uma crise, tenhamos essa lembrança de que estamos passando por um tratamento de beleza espiritual e que ao final dele nossas condições serão muito melhores do que antes. Para tanto, é preciso pensar na lei da renovação. Sofrer por sofrer não promove a melhoria de ninguém. A dor não é um fim em si mesmo, é apenas um meio de alerta para a necessidade que temos de renovar as nossas atitudes. Nessas horas devemos nos fazer duas perguntas. Primeira, que mal estou fazendo a mim? Segunda, que mal estou fazendo ao próximo? Essas indagações nos permitirão descobrir os excessos que a vida está querendo desbastar. É no conhecimento de nós mesmos que vamos encontrar a chave que nos liberta do sofrimento, pois detectando o mal que está em nós, estaremos despertos para as pedras de tropeço e assim em condições de mudar de caminho, se não quisermos mais o alarme do sofrimento tocando em nossa vida. Não por outra razão, Jesus afirmou que era o conhecimento da verdade que nos libertaria. Qual é a verdade do nosso sofrimento? Em rápidas palavras, digo que o sofrimento é uma consequência do nosso distanciamento do amor e tem por objetivo despertar da consciência para os roteiros de vida que temos escolhido para nós, a fim de que, como fez o filho pródigo na parábola contada por Jesus, voltemos à casa do Pai pelas estradas do amor. Por isso mesmo, o objetivo da religião deve ser o de promover a expansão da consciência, de modo que a legítima prática espiritual deve ocorrer na intimidade de nós mesmos, no altar do nosso coração. Nenhuma prática religiosa exterior será capaz de mudar a direção da nossa vida, se não deixarmos nossa luz interior se sobrepor a tudo aquilo que nos distancia da nossa natureza divina. Jesus foi bem categórico a esse respeito quando disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. De nada adiantará participar de reuniões espíritas nos templos de nossa espirituais, nos templos de nossa fé,
sem que haja uma readequação do nosso comportamento, segundo aquilo que Deus espera de cada um de nós e que Jesus também expressou no seu mandamento maior do amor ao próximo como a nós mesmos. A isso chamamos de conversão, um processo espiritual que nos chama para deixarmos a rua acidentada das negatividades do egoísmo e do orgulho para ingressarmos na estrada do amor. Se a crise chegou para nós, vamos enxergar esse momento como uma bendita oportunidade de conversão e crescimento rumo à vitória que nos aguarda, deixando surgir a escultura divina que Deus esculpiu em cada um de nós. Deixemos brilhar a nossa luz para que as trevas desapareçam. O mundo está precisando de belas esculturas como você. Então, assim, nós somos pedras brutas ainda, né? Que estão sendo lapidadas. Nós ainda estamos sendo trabalhados nessa encarnação e ainda acredito que vai precisar de muitas outras para que a gente realmente entenda o poder dessa palavra chamada amor. Todos nós temos dificuldade para executar ela no nosso dia a dia. São tantas tormentas, são tantos desafios, são tantas as adversidades, os sofrimentos, as derrotas mesmo, que nós não conseguimos passar pelas lições, que muitas vezes deixam a gente abatido, deixam a gente mais, como que eu posso dizer, mais omisso, com receio de fazer novas tentativas e dar errado. E aí a gente acaba se fechando perante o mundo, porque a gente encontra tantos obstáculos que deixam a gente mais fraco. Se a gente for olhar Pedro, né, Pedro era assim, ele era todo atrapalhado. Toda vez que ele falava que ele queria fazer algo certo, ele fazia errado, ele fazia o contrário. E foi nas tentativas que ele foi se burilando e melhorando. Ele não parava. E quase toda vez que ele ia tentar fazer algo novo, que ele ia tentar fazer algo, né, de honra, que fosse digno mesmo de ser chamado, né, de discípulo de Jesus, poxa, Pedro se enrolava pra caramba. E ele deixou isso pra gente. Ele falou, olha, não desista. Né? Foi ele não desistir que fez ele se elevar. Mesmo dando muitas coisas erradas. Fazendo coisas erradas. E às vezes até consciente. Há alguns dias atrás, umas semanas atrás, eu fazendo as leituras, tanto que eu faço, tanto que eu estudo. Aí chegou uma situação que eu tive que agir, falar, e aí eu não falei com benevolência, eu não falei de uma forma branda, eu não soube chamar a atenção de uma pessoa que está fazendo tudo errado. E acabei sendo bruta, como sempre eu fui, quer dizer, fui reprovada. E ali, naquele momento que eu fui reprovada, o meu corpo respondeu, na mesma hora. E para algumas pessoas isso é frescura, né? Nossa, ela não pode ser contrariada, ela não pode passar nervoso, que ela fica pior da saúde dela. Na verdade, é isso mesmo que está acontecendo. Se eu discutir, se eu me frustrar, se eu ficar muito alegre, se eu ficar muito triste, tudo que for muito me faz mal. E aí, como eu fiquei estressada, as pernas ficaram ruins de imediato. Eu achei que ia parar por ali. Falei, não, daqui a pouco a perna volta ao normal. Né? Capengando do jeito que ela capenga, não vai ficar normal. E não foi. E só foi piorando, só foi piorando. Agora eu já entendi o que está acontecendo. Aqui tá ficando papão, né? E eu engordei 8 quilos. De 2 ou 3 semanas pra cá. Muito. Engordei demais. E comendo o de sempre. Aí é onde a gente vai entender o seguinte. Por que eu tô dando o meu exemplo? Eu já tenho a poliomielite porque eu não fui uma pessoa fácil. Já era para mim ter consciência da minha mudança daí. A partir do momento que eu tenho uma comorbidade, ela nasceu porque eu permiti. Eu dei adubo, eu dei terra boa para ela. E ela se desenvolveu. Para que ela não cresça ainda mais dentro de mim, para que eu possa sobreviver a essa doença e morrer natural, não pela doença, eu deveria andar na linha. É um karma. Karma não, que aí eu vou entrar em outra religião. Mas é algo que eu estou resgatando. É algo que é consequência justamente das minhas palavras duras, do meu comportamento duro, do meu lado egoísta e orgulhoso, que é grande, que me fez ter a poliomielite. Então, era para eu trabalhar ela
de forma a brandar essa doença. É possível reverter, porque é uma doença emocional. Então, se eu trabalhar o meu emocional, provavelmente eu consigo até reverter essa doença. Eu posso chegar lá na frente e ainda falar assim, olha, com tudo que Deus me deu, que está aqui dentro, eu consegui desenvolver as coisas boas, sobressaíram as ruins e eu como que eu falo? Transformei essa doença em saúde para o meu corpo. Vou sair daqui sem dívida nenhuma. Então, até então eu estava vindo num embalo assim, pensando dessa forma. Aí eu escorreguei no quiabo. Aí eu fui brigar com uma pessoa, fui falar com altivez com essa pessoa, fui bruta com ela. E isso fez com que a doença, o que eu tô fazendo aqui é te burilar, Patrícia, não acha ruim comigo não, né? É te transformar. Então, toda vez que alguém falar pra mim dela, ai Patrícia, a poliomielite não tem cura, tal, eu falo, se eu me curar pela doença, eu não vou me curar em espírito. Então, tudo aquilo que nós temos de dificuldade, na verdade está trabalhando por nós, porque a gente escorrega o tempo todo. E não tem mal nenhum em escorregar, só que a gente se sente mal quando a gente tem conhecimento. Até então, quando eu não tinha conhecimento, eu errava e ainda dava uma de orgulhosa, né? Eu tô certa e acabou. Hoje não, hoje quando eu erro, eu sei que errei, eu peço desculpas, eu posso até pedir perdão, mas não, já era, aqui dentro, pra mim, já era. Eu posso chegar na pessoa e falar, não devia ter falado com você desse jeito, tal. Beleza. Se ficar bem a situação, ótimo, senão aí já é o problema da pessoa, não é meu. Isso uma hora vai ter que se acertar, e entre eu e essa pessoa vai ter que ter uma conversa, né? Mas a questão não é só ir lá pedir desculpas, pedir perdão. A questão é você saber que aquilo você não deveria ter feito. Isso dói mais do que a própria discussão. Porque quem é amigo, quem é próximo, vai relevar, né? Se realmente a gente gosta da pessoa, a gente releva. Então, isso não está me trazendo sofrimento. Porque se a pessoa gostar de mim, de fato, ela vai falar, não, realmente você estava alterada e tal, e tá tudo bem, né? A gente vai se desculpar. Mas até isso acontecer, eu fico brava comigo. Porque eu não tenho o direito de falar alto com alguém, eu não tenho o direito de agir com ignorância com ninguém. Cada um é como é. Eu quis dar um puxão de orelha na pessoa, mas eu dei errado. Mais uma vez eu fiz errado. Então o fato de fazer errado e saber que está errado dói. Antes não doía, então eu tô subindo um pouquinho aí, né, na elevação espiritual, porque agora eu já reconheço quando eu erro, coisa que não acontecia comigo, e assim como eu não reconhecia, muita gente não reconhece. Aí sofre lá na frente e ainda se faz de vítima. Eu não me faço de vítima, porque se sofro, se tenho dor, se tenho qualquer coisa que seja ruim, eu tenho certeza que é colheita de algo ruim também que eu plantei. Eu tenho certeza disso. Porque eu confio demais em Deus. Eu sei que Deus é bom. Deus não vai querer meu mal. Ele não me dá doença, Ele não me dá sofrimento, Ele não me dá dor. Deus quer que eu saia disso. Mas como um filho, todo atrapalhado, que nem Pedro, eu também sou. Eu também erro, eu também falho. E nessas falhas vem algo para conter, para você não ir mais além. Porque senão você continua falhando e cada vez maior, fazendo mais besteiras. Então vem algo para te conter, vai te trazer assim aquela certeza de que você dali não pode passar, né? Então eu não fico esperneando, não, eu fico atenta. Agora eu tô ficando atenta. Se acontece algo de ruim comigo, eu falo, peraí, aonde foi que eu errei para isso aqui tá acontecendo comigo? Porque pra gente se esculpir, para que a gente seja uma escultura de brilho, que a gente tenha muito valor, nós temos que, infelizmente, não é só pelo amor, nós vamos ter que passar pela dor. A dor, ela vem trabalhando a gente para que a gente se melhore. Não é para a gente ficar para baixo, triste, chorosa, se fazendo de vítima, não. Dor, sofrimento, qualquer tipo de angústia, de adversidade, na verdade eles são advertências para nós. Opa, para aí, você não pode mais do que aí, ó, já tá fazendo errado de novo. É aquele puxão de orelha, e é um puxão de orelha carinhoso, porque além de tudo, eles ainda mandam os anjos guardiões para nos proteger, para que a coisa não vá muito além, porque sabe que nós somos mimados,
sabe que nós vamos ficar chorando, que a gente vai ficar angustiado, que a gente vai ficar até entediado, quem sabe, se a pessoa não souber passar, fica aí querendo até, né, se matar de tédio, já vira aquela coisa da ansiedade, e com isso vai se entregando cada vez mais à tristeza, se abatendo. Então, como Deus sabe que a gente pode vir a fazer coisa até pior, Ele manda os anjos. Os anjos guardiões, eles servem para isso, para nos intuir. Aí a hora que acende aquela luzinha vermelha e fala, olha, tá vendo? Foi você que fez errado ali. Agora vai lá e corrige. Não deixa para amanhã. A gente sempre vai deixando para corrigir as nossas falhas, nossos erros depois. E o depois pode não acontecer. Então, o ideal é que a gente vá se esculpindo, vá entendendo as situações que aparentemente são negativas em nossa volta, mas que trabalham por nós, que querem que a gente venha se lapidar, venha se tornar pessoas de fato melhores, com uma elevação moral maior. E quanto mais a gente se eleva, não pense que não vai vir advertências, não, que vão vir as dificuldades, não, porque vai. Até para você se manter elevado, você vai precisar passar por algumas tristezas, algumas perdas, até se tornar angelical, que é como que eu posso dizer? Que é o nosso objetivo, né? Que é a nossa meta, é que a gente se torne pessoas, né, espíritos elevados como Jesus. Por isso que ele falava, né? Vocês são capazes de fazer tudo o que eu fiz, ou até mais, porque nós podemos nos tornar, sim, um espírito puro, mas para esse objetivo ser alcançado, nós vamos ter que passar ainda por muitas tormentas, e não há mal nenhum nessas tormentas a gente falhar, porque Deus é maravilhoso. Outro dia, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, ou no sábado, um amigo mandou para mim aquela questão do livro, né? Nossa vida é um livro. E quem está escrevendo as histórias desse livro é cada um de nós. E para cada dia é uma página em branco. Então, que história que você quer escrever no seu livro? Eu estou pensando seriamente em começar a fazer alguma coisa nesse sentido. A escrever algumas histórias, algumas passagens, sei lá, se alguém um dia quiser ler, vai ficar lá, vai ficar registrado. Estou começando a pensar a respeito disso. Parece ser uma boa, porque ao contrário do que algumas pessoas acreditam que a gente não deve expor a nossa vida perante os estudos espíritas, eu acho que isso aqui aproxima ainda mais as pessoas que sentem aquilo que eu sinto e trazem para elas talvez a mesma esperança que eu já senti vendo exemplos de outros. É só com essa intenção que eu tenho de falar algumas coisas que acontecem comigo, porque vi muitas palestras, eu dei aula a vida inteira nesse aspecto, a pessoa contando sobre ela me chamava muito mais atenção do que apenas fazer uma leitura ou estudar um texto pronto que já estava ali há muito tempo, que já passou de mão em mão. Talvez aquele texto, aquela criançada ali, né, os meus alunos já tinham lido, já tinham visto antes. E a minha história não, nós somos únicos. A minha história é só minha, mas tem algumas histórias semelhantes, que pessoas se tornam afins devido às histórias semelhantes, né? Então, eu creio que todos nós, realmente, nós somos únicos, realmente nós temos as nossas colheitas aí, frutos bons, frutos amargos, azedos, doces, dependendo daquilo que nós plantamos no passado ou agora mesmo, mas que sirvam, né, para outros também, que a gente possa dar continuidade de ler, ouvir coisas boas e repassar às pessoas, né, e falar com as pessoas, olha, você errou, mas eu também erro. Ah, isso aí para você tá difícil? Para mim também tava, mas eu passei. Então é gratificante. Cada vez que a gente sobe um degrauzinho, é muito gratificante. E o degrauzinho é quase imperceptível, né? A gente não consegue ver isso acontecer no dia a dia. Tem que ter as provas para a gente perceber. Olha, fui reprovada nessa aqui de novo. Olha, mas essa outra aqui não, eu passei. Então é necessário. Não é algo que Deus colocou para castigar a gente. Ele colocou justamente para a gente ir percebendo aquilo que nós aprendemos de verdade e outras coisas que nós ainda precisamos aprender. E com isso a gente vai se lapidando, vai se tornando aí uma escultura divina,
que é ter a honra, ter a dignidade de falar: eu sou filho de Deus.